Cristino, a paz do Senhor, Cristino. Tá aí, meu aluno? Tá acordado? Então, chegamos da igreja, né? Assistimos o culto, foi uma bênção. A paz do Senhor. Eu cheguei em casa, aí olhei assim o teclado, olhei a Bíblia e eu vi aqui um texto maravilhoso na Palavra de Deus, que está em Deuteronômio, capítulo 28. Cristino, vamos com a Tayane, com a Heloísa, e com sua bênção aí, receber as bênçãos do Senhor? Vamos? Se quer receber as bênçãos do Senhor, Deuteronômio capítulo 28 diz assim: as bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim. Eu recebo as bênçãos do Senhor para a minha vida e profetizo para a sua vida também as bênçãos do Senhor. Que diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Oh, glória a Deus, aleluia, meu aluno. Meus alunos, né? Se ouvirmos, Elô Marinho, bênção, glória a Jesus, aleluia, graças a Deus. Deuteronômio capítulo 28. Ai, ó, minha linda. Ó, para você, mestre, o mar se revolta. Já toquei. Quer dizer, eu arranhei, né, Elô? A paz do Senhor Jesus. O culto foi uma bênção hoje, o culto da família. A mensagem está sendo sobre o livro de Ruth. E eu acho maravilhosa a história de Ruth, né? Eu estou aqui com Deuteronômio 28, com a Bíblia aberta, mas vim para casa meditando na palavra de Ruth, que foi ministrada na quarta-feira passada pelo pastor Roberto. E hoje ele continuou. A semana passada ele falou sobre Ruth seguindo os conselhos de Boaz. E hoje ele comentou a respeito dos conselhos de Noemi, a sogra de Ruth. Eu acho a história de Ruth maravilhosa. Ruth, a Moabita. Quem era a Moabita? Quem eram os Moabitas? Qual era a origem de Ruth? Que nação a Ruth pertencia? Quais os povos de Ruth? Mas um dia Ruth tomou uma decisão na vida dela. Mesmo tendo ficado viúva, mesmo a sua sogra tendo ficado viúva, mesmo a sua cunhada órfã ter ficado viúva, ela tomou uma decisão que ela sairia de Moabe. Ela deixaria o seu povo, a sua nação, a sua família. Ah, que maravilha, tá aí deitadinho ouvindo. Então, fique em oração, que eu não vou demorar muito hoje, não. Eu sempre falo assim, né? Que não vou demorar muito. Porque na verdade, eu quero abençoar a todos que irão assistir essa live com Deuteronômio 28, as bênçãos que serão lançadas no Monte Gerizim. Então, mas como eu queria também comentar um pouquinho sobre a mensagem de hoje, a história de Ruth, que eu sou encantada com a história de Ruth, porque ela deixou para nós um exemplo que quando ela decidiu seguir com a sua sogra Noemi, Ruth não sabia o que ela ia encontrar
na terra de Noemi. Ela não sabia como seria o destino dela lá em Belém. Mas ela tinha certeza de uma coisa, que o Deus de Noemi agora era o Deus dela. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo agora é o meu povo. E essa decisão de Ruth foi uma decisão muito sábia, foi uma decisão feliz que ela tomou, porque a sua sogra Noemi insistia com ela e com Orfa: olha, vocês voltam para a nação de vocês, voltem para os povos de vocês, voltem para a família. Elas choraram, elas abraçaram Noemi. Houve ali um momento de choro, houve um momento de tristeza. A despedida é coisa muito triste. Despedir-se de alguém sem saber se vai encontrar de novo. Quando a gente ama aquela pessoa, não é bom despedir. Quando é uma despedida que a gente sabe que vai ver no dia seguinte, daqui 2 dias, Maria Aparecida Gomes, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Mas ali, aquela despedida, Noemi tinha passado por uma provação muito grande lá na terra de Moabe. Quando houve fome em Belém, houve falta de pão, Elimeleque, o marido de Noemi, foi para Moabe e levou Noemi, levou seus 2 filhos, Malom e Quilion, e Elimeleque, o marido de Noemi. Então era uma família que estava unida, era uma família que estava disposta a um seguir o outro, um acompanhar o outro. Eles não sabiam o que ia encontrar lá em Moabe, mas eles sabiam que ia encontrar alimento. Eu não culpo Elimeleque. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar Elimeleque ou Noemi, que eles tenham se precipitado? Que eles saíram de uma hora errada de Belém. Não sei. Eu não sei o que eu faria se eu procurasse alimento no meu celeiro e não encontrasse, e se eu soubesse que ia haver uma fome na terra e que em outro lugar tinha alimento, em outro lugar tinha pão. Talvez também, se eu estivesse no lugar de Noemi, eu iria acompanhar o meu marido Elimeleque, se eu fosse Noemi, talvez. Então eu não culpo essa família, eu não sei o porquê. Eu sei uma coisa, que da descendência de Ruth, o rei Davi é da descendência de Ruth, a moabita. E não somente Deus faz essas coisas lindas na nossa vida, somente Deus muda a nossa história. Porque quando Ruth acompanha Noemi para Belém, Ruth não sabia que lá ela ia encontrar Boaz, que lá ela ia encontrar apoio, que lá ela ia encontrar alimento. Mas ela tinha certeza de uma coisa, vou repetir. Ela queria o Deus de Noemi. Noemi passou para ela um exemplo tão maravilhoso que ela pôde entender que, convivendo com aquela mulher, ela conheceu o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que abriu o mar vermelho para o povo hebreu passar, o Deus que abriu o rio Jordão para Josué passar com o povo hebreu. Então Ruth, com certeza que ela sabia dessa história, e ela extraiu o melhor que ela pôde. Aleluia! Eu pergunto a você que está ouvindo, que vai ouvir uma outra hora essa live. Quando você conhece alguém que te passa segurança, que te passa um bom testemunho, alguém que te passa um bom exemplo, alguém que você vê nessa pessoa, que vê Deus na vida dessa pessoa, você quer aprender mais, você quer ficar junto, você quer seguir os passos daquela pessoa, porque aquela pessoa passa para você que ela é uma pessoa diferente,
com toda a luta, com toda a angústia, com toda a perda, Noemi teve força para caminhar e retornar para Belém. Então, eu quero te dizer nesta noite, não perca a sua esperança, não perca a sua fé, não perca a sua confiança em Deus. Se um dia na sua vida, aleluia, você precisou de sair em busca de algo que não tinha na sua terra, e você saiu para outras terras, mas lá ocorreu a perda, Noemi perde o marido, Noemi perde os filhos, mas ela ganha de presente uma nora abençoada, uma nora que não temia o Deus de Noemi, mas passou a temer, passou a conhecer o Deus de Noemi. Então nós sabemos que de Ruth, quando Ruth vem para Belém, eu estou indo já para o final do livro de Ruth, porque foi hoje a pregação e o pastor não terminou o livro de Ruth. Ele ficou nos conselhos de Noemi para Ruth. E eu quero passar para você também esta palavra abençoada. Porque quando Ruth casa com Boaz, a geração de Ruth foi tão abençoada que ela teve um filho que botou o nome de Obed. E Obed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Então essa Ruth moabita, a história dela ficou para trás. Ela virou a página. Ela começou tudo de novo. Meu querido, minha querida, meu amado, minha amada irmã, quantas vezes nós precisamos ter esta coragem, ter essa fé, ter essa determinação de parar de ficar remoendo o passado, sofrendo por causa do passado, lamentando a vida inteira o passado. Nós precisamos de coisas novas na nossa vida, andar em novidade de vida. E foi o que Ruth fez. A história de Ruth mudou. Deus mudou a minha história, Deus muda a sua história. Ou Deus já mudou a sua história. Mas precisamos ter essa fé, essa decisão. Naquele momento ali da despedida, Ruth não tinha ideia que ela ia ser avó de um rei. Ia ser avó do rei de Israel. Ia ser bisavó do sucessor de Davi, Salomão. Olha só como que a história dessa mulher mudou. Deus quer mudar a história de muitas pessoas, mas nós não podemos ficar cocheando em dois caminhos. Há momentos na nossa vida que são difíceis de tomarmos decisões, mas quando Deus está no controle, quando Deus está nos direcionando, quando Deus está dizendo assim, olha, não temas, eu estou contigo, não temas, eu seguro em suas mãos, eu te fortaleço, eu te animo, não desanimes. Como foi com Josué, quando ele assumiu, quando ele sucedeu Moisés? Josué capítulo 1. Eu acredito que Josué naquela hora, ele sabia da sua responsabilidade. Ele sabia o que Moisés tinha passado no deserto com o povo hebreu. Ele sabia que Moisés não entrou em Canaã, porque em determinado momento, quando Deus diz para Moisés que era para ele falar a rocha, Moisés, já paciência já estava estourada, já tinha acabado a paciência de Moisés. Embora ele fosse o homem mais manso da terra, ele naquela hora ele perde a paciência, ele fere a rocha 2 vezes. E por esse motivo, Moisés não entrou na Canaã terrestre. Então Josué sabia desta consequência na vida de Moisés e de Arão. Eu acredito que Josué ficou temeroso. Eu acredito que Josué teve medo. Mas eu estou vendo aqui pessoas que estão assistindo a live, depois eu respondo quando eu terminar a live, porque se eu parar agora eu acabo perdendo aqui, como eu digo, o fio da meada, a ligação com Deus. Porque neste momento é muito importante
o que Deus quer falar para você e para mim. É muito importante você tomar posse da palavra de Deus. Quando eu olho para a história de Ruth, eu olho para a minha história e eu vejo quão precioso é quando nós temos esta determinação de dizer: eu vou virar esta página da minha vida. Eu preciso começar uma nova história. Eu preciso seguir esta caminhada. A estrada é longa. Oh, glória a Deus, aleluia. E eu começo a falar de um texto, eu vou para o outro. Quem me conhece já sabe que eu sou assim mesmo. Eu acho lindo quando Deus fala para Josué: Josué, não desanime, não temas. Tão somente Deus dá uma ordem para Josué: não aparte da tua boca o livro desta lei, e não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Está lá no capítulo 1 de Josué. Meu querido irmão, minha querida irmã, às vezes nós queremos vencer a luta, vencer a batalha, vencer a adversidade, mas nós nos perdemos quando nós procuramos atalhos. Nós saímos do caminho reto que estamos seguindo e achamos que o atalho, a gente vai chegar mais rápido, que o atalho vai ser melhor. E muitos estão se perdendo porque estão se desviando para a direita ou para a esquerda. Nós precisamos acreditar que quando Deus está nos conduzindo, José Hildo, a senhora é um exemplo para mim. José Hildo, a paz do Senhor. Eu me lembro quando você me perguntou como seria para ser um pregador. Lembra? Lá em frente à Wesleyana. Hoje eu vejo você pregando. José Hildo, que bênção que é a sua vida, que progresso. A sua história mudou. Eu te acompanhei em parte. Agora eu te acompanho pela internet. Deus te abençoe, você casou, é pai. Os 15 anos da sua esposa foi eu que fiz, lembra? Eu que preguei, da Lídia. Não esqueço não, Hildo, tem tudo no meu coração, tem tudo guardado. Os anos passam, o cabelo ficou branco. Já fiz 80 anos, mas eu continuo fazendo a obra do Senhor, não parei. Só vou parar quando Jesus voltar. Então eu estava falando sobre Josué, que eu acho muito maravilhoso. Eu de Deuteronômio fui para Ruth, de Ruth já estou em Josué, porque a palavra de Deus nesse momento é esforça-te. Foi o que Deus falou para Josué. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra, que jurei a seus pais lhes daria. Então Deus faz uma promessa para Josué. Mas ele diz para Josué tão somente: esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Olha, Josué, ele ficava junto de Moisés. Josué não sabia que ele ia suceder Moisés. Josué não imaginava que ele seria o sucessor de Moisés. Então eu sugiro você nesta hora, nesta noite, são 23 horas e 6 minutos, do dia 12 de abril de 2023. Procure se aproximar de pessoas que têm bons exemplos para passar para você. Procure estar junto de pessoas sábias, pessoas prudentes, pessoas que temem a Deus, pessoas que podem dizer como o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tem crente hoje que não quer dizer isso. Eu não gosto quando eu escuto crente dizer: olha, não olha para mim não, senão você vai cair. Não olha para mim não. Eu fico triste, eu fico pensando, se eu não posso olhar para o exemplo de um servo de Deus, de uma serva de Deus, é lógico que é Jesus, que é o nosso Salvador. Com certeza, Jesus.
é o Filho de Deus. Jesus morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. O maior exemplo na terra foi de Jesus. Mas o que eu quero dizer é que vale a pena nós servirmos de testemunhas, de exemplo, deixarmos um legado para aqueles que vão ficar, para que quando nós partirmos deste mundo, ou mesmo aqui nesta terra. Que coisa linda quando você ouve falar de alguém e diz assim: você conheceu a irmã tal, o irmão tal, você conheceu o pastor tal? E quando a gente pode dizer assim: ah, conheci, aquele pastor era uma bênção. Você conheceu aquela irmã assim, aquele irmão, aquele presbítero, aquele diácono, aquela irmã que louvava a Deus na igreja? Ah, conheci, era uma bênção. Agora é triste quando a gente lê a história de Jeroboão, que incentivou o povo a adorar deuses, levou o povo a errar. E a Bíblia cita muitas vezes que muitos reis seguiram o péssimo exemplo de Jeroboão. Então, quem que nós somos? Somos Ruth, Esther, Débora. Estou falando de mulheres. Mas tem os homens na Bíblia que deixaram exemplos. Estou dizendo dos homens da história bíblica. Noé andava com Deus. Noé agradou a Deus. Noé recebeu uma ordem de fazer uma arca, que ia haver um dilúvio. Jó, Deus testemunhou de Jó. Jó, Deus pode falar para Satanás: está vendo meu servo Jó? É reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Podemos olhar o testemunho do apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Meu querido, minha querida, não importa a perda que você teve. Temos perdas, diversas perdas na vida. Não é só a morte. Temos perdas diversas que eu poderia citar aqui, muitas. Mas Noemi, quando ela segue para Belém, eu quero terminar aqui sobre Josué. Já que eu falei sobre Josué, eu quero terminar aqui, porque é muito importante. Quando Josué seguia, acompanhava Moisés, ele aprendeu com Moisés. Às vezes eu falo para os meus alunos na classe do discipulado: meus alunos, eu quero que vocês aprendam a palavra de Deus. Meus alunos, eu não quero ver vocês só sendo crente de banco. Não é eu que não quero, é Deus que não quer. Deus quer que vocês prosperem, que vocês preguem a palavra, que vocês sejam pregadores da palavra, professores de classe, dirigentes de conjunto, regentes, aqueles que têm o dom do louvor. Nem todos têm. Mas quantos vocês sejam dirigentes de culto, do culto na igreja, que vocês prosperem. Essa é a minha alegria, é o meu prazer. Mas para que eu fale assim com os meus alunos, eu, Neuza Baldini, eu preciso ser para eles um exemplo. Se eu não for um exemplo, como que eu vou poder ensinar aos meus alunos que eles sejam um exemplo na obra do Senhor, na família, no trabalho, onde moram, quando estão viajando, passeando? O crente não é crente só dentro da igreja. Então Josué foi este homem que Deus olhou para ele e disse: neste eu posso confiar. Este Josué, eu posso passar o cajado de Moisés para Josué. Deus quer colocar em suas mãos responsabilidade e Deus está nos observando. Não é só o homem que está nos analisando. Até porque o homem pode errar, mas Deus não erra. Deus sabe quem ele escolhe. E ele escolheu Josué.
E ele disse: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Olha, Deus está falando para Josué, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, por onde quer que andares. Então é isso que nós temos que andar com prudência, caminhar prudentemente, por onde quer que andarmos, não somente dentro da igreja, mas por onde quer que andarmos. Então Deus falou para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque farás prosperar o teu caminho. Glória a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, que ainda vai ouvir essa live, Deus quer prosperar a sua vida. Deus quer derramar sobre você, sobre sua família, bênçãos, chuvas de bênçãos. Mas não aparte da tua boca o livro desta lei. Estude a palavra de Deus. Eu incentivo muitos meus alunos a estudarem a Bíblia. Eu estou, pela misericórdia, pela graça e bondade de Deus, que nós não somos merecedores de nada, ministrando um estudo na igreja toda segunda-feira. E eu estou incentivando os irmãos a estudarem a palavra de Deus. Não ficar lendo a Bíblia pedacinhos, não. Hoje eu vou ler um salmo. Hoje eu vou ler Provérbios. Eu estou com vontade de estudar o livro de Apocalipse. Eu digo para eles: vocês podem estudar Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Apocalipse, mas o crente tem que estudar, deve estudar a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Você precisa conhecer a história da Bíblia, desde a criação, quando Deus criou o mundo, desde o pecado de Adão e Eva no jardim do Éden, desde a entrada do povo hebreu no Egito através de José, depois Jacó com toda a família. Vai conhecendo a história bíblica toda, que você vê que maravilha que é. A saída do povo hebreu do Egito, após 430 anos, está lá no livro de Êxodo. Deus falou para Abraão que a descendência dele ia ficar 400 anos numa terra no exílio. Acho que depois voltaria ali para Canaã, a quarta geração, após 400 anos. Mas quis Deus que o povo ficasse lá 430 anos. Você confere isso no livro de Êxodo, capítulo 12. Muitos não vão até Êxodo, então fica dizendo que foi 400 anos. Não foi. Foi 430 anos. E eu estou aqui pulando, eu quero voltar para Ruth, quero ler Deuteronômio, quero encerrar também. Eu não tenho pressa, mas você com certeza não vai ficar me ouvindo aí até amanhecer o dia. Mas eu amo a palavra de Deus. Eu estou incentivando os irmãos da igreja a estudarem a Bíblia. Tem irmão que está ligando para mim. Tem irmã que está ligando para mim e disse: irmã Neuza, eu estou descobrindo coisas lindas na Bíblia que eu não sabia. Outros fazem perguntas. Quando eu sei, eu respondo. Quando eu não sei, eu não respondo. Eu não invento. Eu não fabrico resposta. Se não tiver na Bíblia, eu digo: olha, eu não sei te dizer não. Essa explicação aí está difícil. Nem na Bíblia está explicando. Mas quando eu sei, quando a Bíblia é clara no assunto, eu explico e tenho maior prazer. Então, Êxodo capítulo 12, Êxodo 12, versículo 40 e 41 diz assim: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Amém, irmãos? Confere na sua Bíblia.
confere aí na sua Bíblia, para você não dizer que é 400 anos. Oh, Hildo, o Hildo escreveu, aprendi muito por intermédio de sua vida. Muito obrigada, Hildo. É Jesus. João 15:5. Jesus disse, sem ele, sem Jesus, Hildo, pastor Hildo, né? Nada nós poderemos fazer. Então é Jesus na minha vida e na sua vida e na vida de todos que o buscam. Então, Êxodo capítulo 12, versículo 41. E aconteceu que passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Então tá aqui, olha, na Bíblia, Êxodo 12, 40, 41. Quando Deus disse para Moisés, em Gênesis capítulo, 15, que seria 400 anos. Mas Deus mudou de opinião, de ideia, de propósito. E o que Deus faz, nós não discutimos. O que Deus faz é perfeito. Por alguma razão, Ele precisou de dar mais 30 anos para aquele povo hebreu permanecer no Egito. Mas saíram do Egito. Graças a Deus. Glória a Jesus. Chegou o dia deles serem libertos da escravidão. Jesus, com seu sangue derramado na cruz do Calvário, nos libertou da maldição do pecado, da escravidão do pecado. Somos libertos, somos livres para adorar a Deus. Somos livres para pregar a palavra de Deus. Somos livres para testemunhar de Jesus. Somos livres para confessar o nosso pecado a Deus. Glória a Jesus. Então, eu falei aqui de Josué. Eu vou terminar aqui o comentário sobre Ruth, que vai ser rápido, que eu nem vou pregar sobre Ruth. Apenas eu achei muito lindo, acho, a história de Ruth, porque quando Noemi vem embora para Belém, que ela fala que era para as noras voltarem para a terra delas, está em Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, versículo 12. Noemi, a sogra, diz assim, tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já sou muito velha, sou, para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los ieis, até que viessem a ser grandes. Noemi está dizendo para as filhas. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler aqui. Eu vou ler a partir do versículo 6 do capítulo 1 de Ruth. Capítulo 1, versículo 6 do livro de Ruth. Então levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Ela agora escuta, tem notícia que em Belém agora tem pão. Em Belém agora tem alimento. O celeiro de Belém, Deus abençoou. E ela agora vai voltar para sua terra, porém sem o marido e sem os filhos. Amados, nós precisamos de entender que a nossa vida ela muda. A história da nossa vida pode mudar, mas Deus não muda. Deus não nos desampara. Deus não solta a nossa mão. Deus não soltou a sua mão. Deus não te desamparou. Deus não se esqueceu de você. Deus está zelando pela sua vida, como Ele está zelando pela minha vida. Eu creio nessa palavra. Você crê? Se creres, verás a glória de Deus na sua vida.
Mas irmã Neuza, não tem mais jeito. Eu também digo, algumas coisas não tem mais jeito. Por exemplo, meu esposo, meu amado, mês que vem faz 1 ano. Ele não volta mais. Mas Deus está me dando força para eu seguir em frente. Ele está me dando graça para eu continuar. Ele está dizendo que Ele ainda precisa de mim nessa terra. Deus precisa de você. Então não fique com tristeza, com amargura de alma. Vira a página. Siga em frente. Seja feliz. A maior felicidade é ter Jesus como nosso Salvador. Ele é a nossa paz. A paz que o homem nos dá é passageira. Mas a paz que Jesus nos dá é uma paz eterna. Então fica firme. Jesus não soltou a sua mão, como não soltou a mão de Noemi. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porque na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Noemi agora tem boas notícias. Você vai receber boas notícias. Tudo que é ruim ficou para trás. Glória a Deus. Aleluia. Você vai receber novidade de vida, boas notícias. Acredite nessa palavra. Pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, versículo 8 do capítulo 1 de Ruth, disse Noemi às suas 2 noras, ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe. Olha, ela está mandando as noras voltar para suas famílias. Noemi não estava entendendo o mistério ali que ainda ia ser da história de Ruth. Às vezes nós não sabemos o que Deus tem preparado para alguém que está juntinho de nós, está do nosso lado. Nós precisamos dar uma palavra de coragem, de ânimo, de esperança, de fé. Quando alguém está desanimado, nós precisamos injetar naquela pessoa. Lamentações 3:26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então nós precisamos ter uma boa palavra para animar alguém que está abatido ou abatida, que está triste. Lamentações 3:26. Bom é ter esperança. Tenha esperança. Aguardar em silêncio. Quando a gente está esperando no Senhor, a gente te aguarda no silêncio. Tenha fé. Noemi não estava entendendo ali o mistério com Ruth. E ela disse, pelo que saiu do lugar onde estiver e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras, ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência. Ela abençoou-lhe as noras, como vós usastes com os falecidos e comigo. Aquelas noras foram noras excelentes, foram noras amigas, foram noras que conquistaram o coração da sogra. Eu fui muito feliz com a minha sogra. A minha sogra só faltava adivinhar o que eu gostava de comer quando eu ia em Volta Redonda na casa dela. E quando vinha embora, ela fazia, Dejanete lá de Campos assistindo, oi Dejanete, a paz do Senhor. Dá um abraço aí no pastor Rosalvo, na Elisete, em todos. Meu beijo na Carmen, todos vocês. Sinto saudade de todos vocês. Então a minha sogra, quando a gente ia em Volta Redonda, ela fazia um monte de coisa para eu trazer para o Rio. Que ela sabia que na segunda-feira eu ia trabalhar. Ela fazia frango assado, enrolava no papel laminado. Ela fazia carne assada. Ela fazia filé mignon. Ela fazia doce de cajuzinho, que o filho dela, meu marido, gostava muito. Ela fazia pé de moleque. Quando eu precisei dela, que a minha filha teve doente, ela veio ficar aqui em casa comigo. A minha sogra era como uma mãe. E eu para ela como uma filha.
Então eu não tenho queixa de sogra. Fui muito feliz com a minha sogra. Então Noemi deve ter sido uma sogra maravilhosa. E Ruth e Orfa, com certeza, noras excelentes. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. Meus irmãos, houve um momento ali de choro, de tristeza. Era uma despedida, como eu falei no início. Uma despedida é uma coisa muito triste, uma coisa que dói dentro de nós, uma coisa que a gente sofre na despedida. Pior ainda quando sabe que não vai ver nunca mais. E elas ali choraram e disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Até então as duas estão dizendo que vão voltar, vai com ela, porque está no plural. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque iris comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, minhas filhas. Olha, novamente no versículo 12. Veja, irmãos, sabe por que eu acho linda essa passagem aqui? Que quando Deus tem uma bênção para a nossa vida, já está determinado. A bênção já estava determinada para Ruth. Por mais que Noemi dissesse para ela voltar para o seu povo, para a sua nação, a órfã voltou. Aqui diz assim, então, vou pular um pouquinho, versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Choraram de novo. Foi um chororô só ali. E Orfa beijou a sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Oh, glória a Deus! Ruth não abriu mão da sua bênção. Ruth estava determinada. Moabe, nunca mais. Os deuses de Moabe, nunca mais. Ela queria ir para Belém. Foi quando Noemi, então entendeu que Ruth estava determinada. Há momentos na nossa vida que precisamos ser fortes, tomarmos decisões, quando são decisões dirigidas por Deus, confirmadas por Deus. Estava selada a vida de Ruth. Vou ir para Belém com Noemi. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Oh, glória! Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que coisa linda! Eu acho isso aqui uma preciosidade. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de falar nisso. Então Noemi entendeu que a decisão de Ruth já estava tomada. Ela não queria mais ficar em Moabe. Ela não queria mais... Está muito calor aqui. Ela não queria mais os deuses de Moabe. Ela queria o Deus de Noemi. O meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. Oh, glória! O teu povo é o meu povo. Glória a Jesus. Eu fico muito feliz de saber que Ruth, ela se converteu. E ela indo para Belém. Lá ela conhece Boaz. Eu vou parar por aqui, porque senão eu não encerro essa palavra. Eu preciso encerrar. Eu estou preocupado com você que vai trabalhar amanhã, que vai acordar cedo. E lá no final da vida de Ruth, Noemi passa a aconselhar Ruth.
Ruth capítulo 3, quando Ruth conhece Boaz, Noemi orienta Ruth, olha, vai encontrar com Boaz, mas olha, Ruth 3, versículo 3, lava-te, pois, unge-te e veste as tuas vestes e desce a eira. Esse versículo aqui é lindo demais. Lava-te, precisamos estar lavados pela palavra. Unge-te, precisamos estar com a unção de Deus sobre a nossa vida. Veste as tuas vestes, precisamos, se as nossas vestes estavam sujas, nós já trocamos. Põe vestes limpas e agora desce. Desce a casa do oleiro. Oh, coisa linda! Lava, unge, troca as vestes e desce. Amém, irmãos? Essa palavra é linda, é maravilhosa. Depois lá em Ruth, capítulo 3, versículo 18, e ela aconselha a Ruth a ir lá na eira onde Boaz estava e deitar lá pelos pés de Boaz, né? Até preguei essa palavra lá no Leblon, falei um pouquinho sobre essa palavra, e eu estou lembrando aqui agora que eu falei. E agora ela diz para Ruth ir deitar nos pés de Boaz. Agora no capítulo 3, versículo 18, eu acho que Ruth começou a ficar meio que ansiosa, que a gente fica mesmo, né? Então no capítulo 3, versículo 18, Noemi diz assim: então disse ela, sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Sossega, minha filha, sossega, meu filho. Deus está preparando o melhor para mim e para você. Sossega, Ruth. Aquele homem não vai descansar enquanto ele não concluir este negócio, enquanto ele não concluir a união oficial dele com Ruth. Porque Boaz era um homem livre. Ruth também era uma mulher livre. Ruth era viúva. Ela não estava tomando marido de ninguém, não, irmãos. Ela não estava em pecado. Boaz também não estava traindo a esposa. Boaz estava livre para casar com Ruth. E desse casamento, glória a Jesus, desse casamento de Boaz com Ruth, nasceu Jessé, nasceu Obed. Obed foi o pai de Jessé. Jessé, o pai de Davi. Então a história de Ruth termina assim: ela sendo mãe de Obed, avó de Jessé, bisavó do rei Davi, mãe de Obed, avó de Jessé, bisavó de Davi e tataravó do rei Salomão. Olha a história de Ruth, quando ela disse: não, minha sogra, não, eu não vou voltar para Moabe. Oh, glória a Deus! Não volte para tomar decisões erradas. Não volte a abraçar o passado que foi ruim. Vire a página do passado. Siga em frente, dando glória a Deus. Porque o Espírito Santo de Deus já te ungiu. Você já trocou suas vestes. Você já está limpo ou limpa pela palavra. Você já desceu à casa do oleiro. Você já está preparado, preparada para receber a bênção do Senhor. Glória a Deus, essa palavra é muito linda. Por isso que Deuteronômio, agora eu vou encerrar. Eu vou encerrar, senão ninguém fica aqui mais me escutando. Mas Deuteronômio 28, que eu amo essa palavra. As bênçãos serão lançadas no Monte Gerizim. As bênçãos serão lançadas no Monte Gerizim. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra.
Deus vai te exaltar ainda. Calma, minha filha. Calma, meu filho. Sossega. Deus não esqueceu do propósito que Ele tem na sua vida. Calma. Aleluia. Calma, Neuza. Sossega, Neuza. Sossega, meu amado. Sossega, minha amada. Ele te exaltará sobre todas as nações da terra. Quem te humilhou vai ver Deus te exaltar. Quem te desprezou vai ver que o amor de Deus não falhou na sua vida. Quem te traiu, tem várias traições, várias. Deus vai te honrar. Às vezes nós somos traídos. Não vou citar aqui não, tá? Porque não é só traição conjugal, não. Tem muitos tipos de traições. Pessoas que nós conhecemos, damos crédito e aquela pessoa nos trai. Tem a traição conjugal, tem a traição na família. Mas Deus vai te exaltar na terra. Acredite nisso. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando eu ouvir a voz de Deus, Ele vai me exaltar. Ele vai te exaltar. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito o teu cesto. Bendita a tua amassadeira. Deus está abençoando tudo hoje. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Onde você entrar, Deus vai te abençoar. De onde você sair, Deus vai te abençoar. Mas é preciso ouvir a voz de Deus. É preciso obedecer a palavra de Deus. Não é de qualquer maneira, não. Tem muitos querendo serem abençoados, mas não estão sossegados. Calma, meu filho. Sossega, minha filha. O Espírito Santo de Deus não te esqueceu. Jesus não te esqueceu. Deus não te esqueceu. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Versículo 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Deus está abençoando os teus celeiros. E em tudo que puseres a tua mão, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Olha, quando nós estamos andando nos caminhos do Senhor, obedecendo o Senhor, andando numa vida de retidão, as pessoas têm temor. Pensa que não? Elas têm. Elas podem até em algum momento não acreditar muito do que nós seremos abençoados. Mas quando elas ficam nos observando e ficam vendo que Deus está operando na nossa vida, elas passam a temer aquele crente que está tendo uma vida de obediência, de testemunho, de retidão. Então, por isso, precisamos ter nossas vestes limpas, o óleo da unção, trocar as nossas vestes e descer à casa do oleiro. Foi o conselho que Noemi deu para Ruth. Versículo 11. E o Senhor te dará
abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro no céu. Olha, você tem um tesouro no céu. Eu também tenho. Por isso que lá Apocalipse diz: eis que venho sem demora. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. O nosso tesouro está lá no céu com Jesus. E nós vamos receber o galardão da mão do Senhor. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro no céu para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Encerrando, versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. O Senhor vai te exaltar. O Senhor vai te colocar numa posição de exaltação. Não a gente se exaltar. Quem se humilha diante de Deus, Ele nos exalta. Mas aqueles que se exaltam, Deus abate, Deus humilha. Então eu quero ser exaltada por Deus. Eu quero me humilhar diante de Deus. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo. Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno. Não te desviarás nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Amém, amados? Então eu termino dizendo que nós não podemos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, porque aqueles que estão procurando atalho, que estão achando que no atalho vão chegar mais rápido, vão chegar mais depressa, vai ser mais fácil, mais à frente, eles vão encontrar uma grande adversidade. Eles vão se arrependerem de terem saído do caminho reto e terem se desviado para a direita ou para a esquerda. O nosso caminho é seguir reto, olhando para o alto, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Que Deus te abençoe. Que você receba essas palavras. Tome posse delas. Quando eu vim da igreja, Raimundo Lopes, José Hildo, Daniele França, Dejanete, eu vi outras pessoas aqui, mas depois eu respondo no Face. Irmã Heloíse e outras mais. A irmã Elisângela. Eu não posso ficar falando o nome de todos aqui, porque os nomes vão subindo na tela. Mas eu quero te abraçar. Um abraço virtual. Eu quero abençoar você. Eu quero te dizer que Deus está determinando bênçãos dos céus para você. Bênçãos abundantes. Mas fica aqui a recomendação. Não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Seguir o caminho reto. E não te desanime, porque o Selma Curato, amém, Raimunda Lopes, amém, Deus abençoe vocês. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Eu estarei orando agora, daqui a pouco, vou dobrar os meus joelhos. Tenho uma grande responsabilidade que está em minhas mãos para eu orar. Não vou falar aqui, mas é uma responsabilidade muito grande. Eu estarei orando por vocês também que assistiram esta live. Orem por mim, eu preciso das orações dos irmãos, pela minha saúde, por esse ministério maravilhoso que Deus confiou a nossas mãos, de ensinar, de ministrar a palavra. Eu me considero tão grãozinho de areia, tão pequenininha diante de tantos, mas mesmo assim, mesmo pequenininha, mesmo insignificante, esse grãozinho de areia, eu tenho semeado a poderosa palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus.
Um grande abraço. Deus os abençoe. Até a próxima. A paz do Senhor.